Olá, receba nossas boas-vindas. Sou o professor Marcelo Santos. Nós vamos trabalhar com direito administrativo, que é um conteúdo bastante sensível aí para o seu edital. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com questões, mas é claro que utilizando da teoria. Então, vamos ter, inclusive, mapas mentais. Então, sem mais delongas, passando para a nossa primeira questão. Olha aí, a doutrina constitui fonte secundária do direito administrativo, baseada nas decisões reiteradas dos tribunais em um mesmo sentido, que auxiliam na atuação da administração pública. E você marcaria o que? Certa ou errado para essa questão? Gente, resposta para ela é errada. E agora a gente vai entender os mapas mentais que nós trouxemos aqui para a nossa aula. Então, o que você tem que saber sobre essa parte? O direito administrativo ele não possui um código próprio, assim como tem no direito penal, assim como tem no direito civil. Então, você vai ter várias fontes que vão alimentar o direito administrativo. O que você tem que entender é que essas fontes têm uma relação de hierarquia. Então, possui hierarquia? Sim, possui. Temos uma fonte primária, que é a mais importante, mas também temos as fontes secundárias. A única fonte primária que nós temos é a lei. E nós falamos aqui em lei em sentido amplo, tá? Porque isso pode envolver, por exemplo, decretos, pode envolver resoluções, pode envolver portarias e assim por diante. É importante você também saber que, como fonte primária, a lei tem força cogente. Mas o que significa ter força cogente? Significa que ela pode impor, ela é de aplicação obrigatória. Enquanto as fontes que nós chamamos de secundárias, elas não obrigam, elas apenas orientam a atuação da administração pública. Então, olha só, ele devia ter colocado aqui, né? Apenas orientam a atuação da administração pública. Então, olha só, coloquei aqui um estudo reverso, coloquei o conceito para você poder lembrar do nome. Qual que é a fonte secundária que vem dos tribunais decorrentes de reiteradas, de repetidas decisões em um mesmo sentido? Nós estamos falando aqui não é da doutrina, mas sim da jurisprudência, tá? É a jurisprudência. Por isso que a questão estava errada. A outra fonte vem da atuação recorrente da própria administração pública, que nós também chamamos de praxe administrativa, e aqui nós falamos dos costumes. Então, costumes são fontes secundárias, é a reiteração da conduta da própria administração. E, por último, vem o trabalho dos estudiosos do direito. Você fala aqui da doutrina, tá? Então, são fontes secundárias do direito administrativo, a jurisprudência, que vem dos tribunais, os costumes, que vem da própria administração, e a doutrina, que nasce do trabalho dos estudiosos do direito. As bancas de um modo geral, têm a mania enorme de trocar os conceitos dessas fontes, tá? Então dá o print aí na tela para a gente já passar para a nossa próxima questão, que é a questão número 2. Olha só. A função de governo, diferentemente da função administrativa, é preponderantemente política. Já a função administrativa tem natureza técnica baseada na atuação concreta, certa ou errada, a número 2. O que você acha? Resposta para 2 é certo, viu, galera? Marcelo, mas por que é certo? O que é isso? Função preponderantemente política? O que é uma atuação técnica baseada numa situação concreta? Vamos para o mapa mental também, que tem um só para isso. Como você já deve saber, o Estado tem um poder tripartido, então nós possuímos o poder executivo, temos também o legislativo e ainda o poder judiciário. Cada um desses poderes exerce uma função principal, que nós chamamos de função típica, mas também podem exercer uma função que é mais característica dos outros poderes. Nesse caso aqui, você tem a chamada função atípica.
Mas o foco da nossa questão são as funções típicas, que são as funções principais. Por exemplo, função principal do Poder Judiciário é julgar, ou função jurisdicional. Quando você fala do Poder Legislativo, são duas funções principais. Você tem a função de legislar, obviamente, né? Também pode ser chamada de função legiferante e ainda a função de fiscalizar. Fiscalizar, por exemplo, o dinheiro público aplicado pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário e pelo próprio Poder Legislativo também. E a gente chega onde queríamos chegar, que é no Poder Executivo. E, de fato, o Poder Executivo possui duas funções principais, ou seja, duas funções típicas, que são a função de governar e de administrar. Então, a função de governar e a função de administrar. Quando você fala de função de governo, você tem uma natureza de atuação própria. Quando fala da função administrativa, tem outra natureza de atuação, ou seja, não são expressões sinônimas. A função de governo, por exemplo, tem natureza preponderantemente política. Ou seja, você tem uma atuação abstrata que ela é baseada em escolhas, tá? Então você coloca aí que a atuação de governar, ela é abstrata, ela ainda não é concreta, porque, por exemplo, o governo vai estabelecer políticas públicas e vai colocar isso aonde? Na lei. A lei é um instrumento geralmente abstrato, não tem destinatários específicos e visa uma situação futura, ou seja, que ainda não aconteceu. A administração é quem vai fazer isso acontecer. Então, você tem a administração pública, que tem uma atuação técnica, precisa de conhecimento técnico, por exemplo, para ser servidor efetivo, e também de natureza concreta, porque é a própria administração que vai concretizar o planejamento político feito pelo governo. Então, o governo escolhe e a administração executa. A administração torna isso concreto. Então, voltando na questão de número 2 que a gente estava vendo, tá? Então, realmente, a função de governo ela é política, ou seja, tem natureza abstrata, e a função administrativa realmente tem natureza técnica baseada numa atuação concreta. Bacana? Então, questão realmente estava certinha. Questão número 3. O princípio da eficiência, foi inserido como parte da reforma administrativa na Constituição de 1988. E essa questão, galera, ela está correta. Realmente, ela foi inserida com a emenda constitucional número 19 de 1998. E essa emenda é chamada justamente de emenda da reforma administrativa. Marcelo, eu achei que ela só foi inserida em 98 mesmo, por isso que eu botei errada. Bacana, mas não se esqueça que a nossa Constituição, até hoje, se chama Constituição de 88. Então, se hoje nós colocarmos um outro princípio, nós iremos colocar a Constituição de 88. Bacana? Por isso que a questão está certa. O princípio da eficiência não veio junto com a Constituição, ela só foi inserida 10 anos depois, mas ainda assim foi inserida na Constituição de 88. Não é porque ela chegou só depois que mudou o nome da Constituição. Bacana? E a gente tem mapa mental sobre esse tema também. Olha aí, sobre os princípios expressos. Tem que colocar na cabeça que nem sempre vai vir só um conceito sobre cada um dos 5 princípios expressos. Primeiramente, tem que saber, né, é claro, qual que é o mnemônico mais utilizado pelos concurseiros, que é o LIMP, que são do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu botei aqui o conceito para a gente tentar ver qual o princípio que é, mas é óbvio que eu não coloquei nessa ordem aí do LIMP, tá? Por que você fez isso? Porque alguns princípios terão mais de um
desdobramento, ou seja, vai ter mais de um significado. Okay? Por exemplo, qual é o princípio que vai impor uma atuação com mais transparência, mas ainda assim ele não é absoluto? Esse aqui é o princípio da sem acento, publicidade. O princípio da publicidade traz uma atuação transparente, mas ainda assim ele não é absoluto, porque ele aceita exceções. Alguns casos têm que ser guardados por sigilo, sobretudo se envolver, por exemplo, o interesse da coletividade. Vamos para o próximo princípio. Qual é o princípio que impõe uma atuação baseada na ética e na honestidade? Claro que é o princípio mais obedecido no Brasil. Estamos falando aqui do princípio da moralidade. Próximo. Princípio que faz você entender que quem atua é a entidade e não o servidor, e não o agente público. Aqui é o princípio que mais cai, inclusive. Princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Próximo. Somente atua se houver previsão na lei. Qual que é o princípio que vai estabelecer que a administração só pode atuar se tiver a previsão na lei para que ela faça isso? Isso aqui está mole. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O outro fala o seguinte: as pessoas devem ser tratadas com isonomia, ou seja, com igualdade. Qual que é o princípio que vai também impor a igualdade? Gente, olha, princípio da impessoalidade. Mas impessoalidade já foi bacana. Acontece que a impessoalidade tem mais de um desdobramento. Então, não é só um desdobramento. Tá? Em alguns princípios, isso vai acontecer. No próximo, foi inserido somente em 1998. Nós já vimos aqui que é o princípio da eficiência. Eficiência foi inserido em 98, mas ainda assim na Constituição de 88. Próximo princípio está dizendo que não se deve buscar interesses privados na atuação da administração. Também vai ser o princípio da impessoalidade. A impessoalidade esse princípio proíbe que você utilize a máquina pública para interesses privados, para interesses pessoais indevidos, tá? Então, tem que ser sempre buscando o interesse da coletividade. E ali no final, nós temos o último princípio, o último conceito, tem que trazer mais qualidade e mais economia para a administração. Também é o princípio da eficiência, tá? Então, toma cuidado, podem perguntar para você mais de uma coisa sobre cada um desses princípios. Bacana? Próxima questão, dá o print na tela, vamos para a próxima. Número 4. O ordenamento jurídico administrativo classifica hierarquicamente os princípios em expressos e implícitos. Certo ou errado? Mas o que é um princípio expresso? É aquele que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88. E o que é um implícito? É aquele que não está no artigo 37. Às vezes está na Constituição, mas não pode ser chamado de expresso. Por exemplo, contraditório e ampla defesa estão no artigo 5º da Constituição, mas não são princípios expressos da administração, ok? Princípio expresso é o que a gente viu agora há pouco, que é o LIMP. Questão de número 4, ela está errada. Ué, mas você acabou de falar que os princípios são expressos e implícitos. Eu falei, só que eu não disse que tem essa classificação hierárquica. Não existe hierarquia entre os princípios, tá? Tanto o expresso quanto o implícito é de aplicação obrigatória em toda a administração direta, indireta, de todos os poderes e de todas as esferas da administração pública. Massa? Então não tem hierarquia
de vez em quando pode ter um conflito, e aí você vai usar o interesse público para ver qual dos princípios deve prevalecer numa situação concreta em que acabe acontecendo um conflito, tá bom? Próxima questão, questão de número 5. Embora elencado como princípio expresso, o princípio da publicidade não tem viés absoluto. Isso aí também nós já vimos. Vamos por partes. Publicidade é um princípio expresso? É, está dentro do LIMP. Publicidade é ou não é absoluto? Verdade, não é absoluto. A questão está certa, porque nós aprendemos que a publicidade tem algumas exceções. Em alguns casos, que, por exemplo, envolva preservação da intimidade das partes, sigilo quanto à segurança pública, aí você vai suportar, né, uma exceção o princípio da publicidade, embora ele seja expresso. Próximo item. Conforme o princípio da impessoalidade, a administração pública tem que se utilizar corretamente dos meios para alcançar os fins, evitando abusos ou excessos. O que você acha dessa questão? Certa ou errada? Diz para mim. A administração tem que utilizar corretamente os meios para alcançar os fins? Tem. Ela tem que evitar abusos ou excessos? Também não pode ser desproporcional. Mas a questão, ela vai estar errada. Isso não é de acordo com o princípio da impessoalidade. Esse é o conceito da razoabilidade. Razoabilidade que, inclusive, é classificado como princípio implícito. Bom, então a questão está errada. Então não é pela impessoalidade, e sim pela razoabilidade, ok? Sétima questão, as empresas públicas e as sociedades de economia mista podem ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, conforme a lei que autorizar a sua criação. E aí, essas entidades realmente têm a criação autorizada em lei? Sim. Essas entidades fazem parte da administração indireta. Bom, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, mas acontece que nenhuma das duas pode ter a personalidade jurídica de direito público. Só pode ser de direito privado, que vai deixar a questão 7 incorreta. Ah, mas por quê? Vamos para o nosso mapinha? Então, nossa administração ela é formada pela administração direta e indireta. Você pode chamar a direta de centralizada, enquanto a indireta é descentralizada, ok? Então pode aparecer qualquer um desses dois termos. A administração direta, ela é formada por entes federativos, também chamados de entes políticos. Entes políticos. Enquanto a indireta você vai chamar apenas de entes administrativos, ok? Quantas entidades eu tenho na administração direta? Tem a União, os estados, o próprio Distrito Federal e os municípios, tá? E os municípios. Na administração indireta, você encontra as autarquias, as fundações públicas, além de empresas públicas, sociedades de economia mista e também os chamados consórcios públicos. Se são entidades, pessoal,
obviamente vão ter personalidade jurídica. Só que nem toda personalidade jurídica é de direito público, tá? Na administração direta, bacana. Todos têm a personalidade jurídica de direito público. Mas quando você chega na indireta, é diferente o negócio. Você tem as autarquias que são de direito público, você vai ter as fundações públicas, que podem ser de direito público ou de direito privado. Você vai encontrar ainda as empresas públicas, que só podem ser de direito privado, bem como as sociedades de economia mista, que só podem ser de direito privado também. E aí tem os consórcios públicos que, para fazer parte da administração, conforme a Lei 11.105, precisa necessariamente ter o CNPJ de direito público. Perdão, Lei 11.107 de 2005. Bacana? Então, por isso que a nossa questão estava errada. Empresa pública e sociedade de economia mista só pode ter personalidade jurídica de direito público, para a gente encerrar aqui o nosso bloco e já partir para o outro daqui a pouquinho. Forte abraço!